Olha, conhecido também como o tinido, o zumbido no ouvido não é uma doença, e sim um alerta do organismo de que tem algo errado no sistema auditivo. Eu quero que você veja comigo mais sobre as causas e o tratamento agora no programa Ressoar. Vamos ver. Tá vendo? Esse barulho que vocês escutaram, esse barulho irritante, muitas pessoas sofrem desse mal. E ele é chamado de zumbido. O zumbido pode ser uma sensação que só o paciente percebe e aquele som fica sempre incomodando, ou pode ser realmente algum som que acontece dentro do corpo da pessoa. O exemplo mais comum seriam as batidas do coração. O zumbido, ele é um sintoma. Então, na verdade, ele não é uma doença em si. Existem várias doenças e várias condições que podem estar causando esse barulho. As principais causas são problemas metabólicos, então aumento de colesterol, problemas de glicemia, abuso de algumas substâncias, principalmente a cafeína, é a mais comum de todas, e pode até mesmo ter causas mais graves, como tumores da parte interna do ouvido. Nós não sabemos exatamente como o zumbido é formado. A gente sabe que ele acontece ali no ouvido interno, na região do nervo auditivo, mas ainda não sabemos exatamente qual é o mecanismo envolvido. Ele pode aparecer em qualquer idade, mas como as causas metabólicas são as mais comuns, tende a ser mais frequente nas pessoas de uma idade mais avançada. Ele é um sintoma que pode ser de diversas doenças. Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol alto, problemas hormonais, principalmente hormônios de tireoide, podem causar o zumbido. Uma coisa muito importante é que todo zumbido, independente da sua causa, ele pode ter um tratamento. O mais importante é diagnosticar a causa daquele zumbido específico. Então, se o seu zumbido for causado por um excesso de cafeína, o seu tratamento é diminuir a cafeína. Se for um problema de diabetes, o seu tratamento é tratar o diabetes. Se for um tumor, o seu tratamento vai ser remover aquele tumor. Então, a gente tem que saber exatamente para aquele zumbido qual é a causa para identificar o melhor tratamento possível. Como evitar o zumbido, então? Primeiro, cuidar da saúde. Cuidar dos hormônios, cuidar da parte metabólica, do açúcar no sangue, tá sempre cuidando da sua saúde de uma forma geral. A outra coisa importante é evitar o abuso de cafeína, evitar o excesso da ingestão da cafeína e, muito importante, ainda mais hoje em dia, evitar a exposição excessiva ao barulho. O barulho alto ele pode causar uma perda auditiva e essa perda auditiva pode vir acompanhada de zumbido. Então, pessoas que trabalham com barulho, adolescentes que usam muito fones de ouvido, tomar cuidado com essa exposição excessiva ao barulho. Toda exposição ao ruído pode causar uma perda auditiva se ela for muito intensa ou muito prolongada. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas evitem esse excesso de barulho. Se for usar fone de ouvido, ouvir música, ouvir num volume mais baixo, fazer intervalos para não ficar muito tempo expondo o ouvido àquele barulho intenso. Toda perda auditiva pode causar zumbido. Uma das causas é a otoesclerose, que é uma doença genética que causa uma calcificação nos ossículos do ouvido, vai causar uma perda auditiva e, consequentemente, pode ser causa de zumbido também. Quando eu fui diagnosticada com otoesclerose, eu já tinha um problema de perda auditiva e, com o passar dos anos, eu comecei a ter uma perda auditiva junto com o zumbido, e ele começou a me atrapalhar bastante. Eu senti dificuldade de ouvir as pessoas nas conversações, tinha dificuldade de ouvir a TV, por exemplo, em casa, precisava aumentar mais o volume. E a partir do momento que eu comecei a ouvir o zumbido, é como uma sirene o tempo inteiro ligada, um som bem agudo e fica 100% do tempo. Então, foi a partir daí que, com esse incômodo associado à perda auditiva, que eu resolvi procurar ajuda. Procurei otorrino, especialista, e fiz uma série de exames, continuo sendo acompanhada. E a sugestão na época foi seguir com um tratamento auxiliar utilizando aparelho auditivo. Isso me daria um conforto com relação ao zumbido, já que o aparelho auditivo ele tem o que se chama de emissor de som,
que dá uma mascarada no zumbido e me apoia também na própria audição. Ele reduz a perda auditiva, ele amplia o som do ambiente. Para cada pessoa, o zumbido pode ser de um jeito. No meu caso, ele é um timbre mais pro agudo, é como se fosse uma sirene, e eu escuto 100% do tempo. Ele fica como se um som intermitente. Como eu já estou há 5 anos convivendo com o zumbido e com a perda auditiva, hoje em dia eu não me incomodo mais, mas também eu uso o aparelho 100% do tempo, só tiro o aparelho para dormir. E o que os médicos costumam dizer é que o zumbido também vai muito do quanto que você dá de foco para ele. Então você tem que fazer um trabalho quase que terapêutico para se treinar, para não dar muita atenção a esse som que você ouve. Quanto menos você desconecta e menos você dá foco para o zumbido, menos ele atrapalha a tua vida, mas não é algo fácil. Hoje em dia eu consigo porque tem o aparelho que me auxilia e ao próprio tempo você vai começando a se acostumar um pouco com ele. O aparelho, a função principal dele é ampliar o som do ambiente, o que me ajuda na perda auditiva em si. Hoje eu estou bem, super adaptada ao aparelho, já uso o aparelho há 5 anos. Inclusive em algumas situações onde o zumbido me incomoda mais, eu inclusive durmo com o aparelho, não há restrição alguma. E a minha perda auditiva, ela continua em evolução por conta da doença, mas é algo que eu consigo contornar com o uso do aparelho. Hoje eu estou acostumada com o problema, mas sigo minha vida normalmente, como se isso não fosse um problema. Uma mensagem importante é que todo zumbido é passível de tratamento. Então é importante consultar um otorrinolaringologista, fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto. E também evitar as coisas que podem fazer mal ao seu ouvido, principalmente a exposição a ruídos altos. Olha, é o que eu sempre digo, o melhor remédio é a prevenção. Fique ligado, hein?